Senhor, meus queridos irmãos, mais uma vez estamos de volta ao nosso canal. Nessa oportunidade estamos aqui diretamente do templo sede da Assembleia de Deus, cidade de Tristela do Vale, onde daqui a pouquinho está tudo preparado aqui, ó, para a posse do pastor Salles. Pastor Salles, Amigo Salles, vai assumir daqui a pouquinho a Assembleia de Deus aqui em Tristela do Vale. Aqui estão ali os pastores, aqui é os diáconos que vão fazer aqui a recepção para o pastor, né? Logo mais, daqui a pouquinho, vamos estar ao vivo aqui para todo o Brasil, recepcionando o nosso pastor. Tudo isso para a honra e a glória do Senhor, não é? Daqui a pouquinho vamos voltar e definitivamente exatamente aqui no Templo Central, cidade de Tristela do Vale, está no Templo Central, que está a banda já posicionada para entoar os hinos de louvores. Aqui atrás nós estamos aqui com os pastores. Os pastores estão aqui está o ciclo de oração da congregação, não é? De todo o campo de Tristela do Vale. E daqui a pouquinho vamos dar início, voltar indefinitivamente, né? Indefinitivamente com esta live, né? Tudo isso para a glória de Deus. Daqui a pouquinho a entrada com os pastores. Já está chegando ali o pastor presidente, pastor Salles, já está chegando ali, ó. E aqui estamos nós, nesta live. Você que está assistindo aí, pastor Antônio Almeida, não sei se está aí assistindo, mas estamos aqui, senhor, na sua ex-congregação. Tudo isso para a honra e a glória do Senhor. Ciclo de oração, que está os pastores, missionário Ezequias, né? Que está a banda também, toda já no ponto para começarmos daqui a pouquinho essa live. Tem que voltar definitivamente, né? Daqui a pouco eu vou passar essa transmissão para já o pastor presidente está assumindo daqui a pouquinho aqui. E aí?
Senhor, Senhor. Olha, pastor. Ó, rapaz. Senhor. Mas cadê o... Aí, o pastor, Pai do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus. Tudo bom? Missionária? Sejam bem-vindos. Já é o posicionamento, é? Já mandou um favor pra mim? Tá filmando aqui, ó. Tá transmitindo ao vivo. Segura aí. Manda aqui. Tá bom. Eu tava te procurando. Transmite aí pra mim. Segura aí. Depois eu pego contigo. É ele, né, velho? Tá lá na frente. Fica transmitindo. Lá na frente, transmitindo aí. Segura pra mim. O negócio que eu ia falar. Vou tentar fazer as duas coisas aqui, por aí. Agora eu vou. Aí daí. Aí botar o tripé mesmo, que assim não tá bacana não. Filho, pé da caixa de som. Aí tu vai virar. Estamos ao vivo aí diretamente aqui do Templo Central, em Trizidela do Vale, posse do pastor Salles.
Alô. Os queridos irmãos, a paz do Senhor, os que estão sentados, coloquemos-nos de pé, vamos com oração, darmos início ao culto ao Senhor nesta hora. Querido Deus, nosso Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos na casa de oração, para teu louvor, para a tua glória, para fazermos, Senhor, atos que são esses do teu reino, da tua obra sobre a terra. Por isso, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, que dirija todas as coisas, Senhor, conforme a tua vontade. Dirige-nos por teu Espírito Santo, guia-nos, Senhor, de forma segura por tuas santas mãos. E que cada um de nós sejamos tomados pelo sentimento de reverência que adora a Deus, pela atitude de glorificação ao nome do Senhor nosso Deus, e que tudo em nós, Senhor, contribua para a tua glória, para o teu louvor esta noite. Pai, no precioso nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor nosso Deus. Nós cumprimentamos a igreja nesta noite com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar a Deus com o hino número 212. Os guerreiros se preparam.
Glória a Jesus. Presentes 5. Glória a Deus. Aleluia. Vamos continuar louvando o nosso Deus. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelo céu, cantando vamos combater contra o pecado e seu poder. Vamos ver
Meus irmãos, estamos de pé. Saudamos a Deus para a paz do Senhor. Convido os irmãos a lermos a palavra de Deus em Jeremias. Jeremias, capítulo 3.
Estaremos lendo o versículo de número 15. Glória a Deus. Jeremias, capítulo 3, versículo número 15. Os irmãos localizaram, amém? Eu estarei lendo o versículo, em seguida, se os irmãos puderem, os irmãos repetirão novamente o mesmo versículo de número 15, amém? Glória a Deus. Vamos ler. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. A igreja, versículo 15. Eu darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Amém, glória a Deus. Querido Deus, eterno e soberano Pai, Deus de toda bondade, infinita misericórdia, neste momento, Senhor, rendemos graças a Ti por termos lido a Tua palavra, rogando ao Senhor que nesta noite a Tua palavra esteja falando fortemente aos nossos corações e que Teu Espírito Santo, através da mesma, venha conduzir toda a liturgia deste trabalho e que tudo que aqui venha acontecer, Senhor, seja para a honra, glória e louvor do Teu santo e poderoso nome. Entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, assim como também entregamos toda a primazia deste trabalho a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus queridos, é com grande alegria e gratidão a Deus que estamos reunidos nesta noite para participar de um momento significativo na vida desta igreja. Hoje vivemos um momento especial para celebrar a continuidade da obra de Deus entre o seu povo e para reconhecer que o Senhor, em sua soberania e poder, continua conduzindo a sua igreja por meio de servos chamados para cuidar do rebanho, ensinar a sua palavra e guiar o seu povo no caminho da fé. Com esta solenidade e posse pastoral, entendemos que este é um tempo de renovação, esperança e confiança na direção do Senhor, que continua cuidando da sua igreja e conduzindo o seu povo segundo a sua perfeita vontade. Ao longo da história, Deus tem levantado homens para servir o seu reino, para apacentar o seu reino e ensinar a sua palavra e conduzir o seu povo pelo caminho do Evangelho. Hoje, testemunhamos mais uma vez o agir do Senhor, que em sua soberana vontade estabelece tempos, propósitos e ministérios para a edificação da igreja. Recebemos aqui com alegria os pastores que assumem esta missão, reconhecendo que este chamado vem de Deus, e oramos para que o Senhor continue lhes concedendo sabedoria e graça para liderar, sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo, coragem para enfrentar os desafios e amor para cuidar das vidas que lhe foram confiadas. Entendemos também a importância das nossas orações, companheirismo e carinho às suas respectivas famílias, que o acompanham nesta grande jornada ministerial. Que o Senhor os fortaleça, os proteja e os use poderosamente para a extensão e expansão do seu reino aqui neste lugar. Como igreja, renovamos o compromisso de caminhar em unidade, cooperando na obra de Deus, sustentando nossos pastores em oração e trabalhando juntos para que o Evangelho continue sendo anunciado e vidas sejam alcançadas pelo poder de Cristo. Como diz em Jeremias 3:15, eu vos darei pastores segundo o meu coração,
que vos apacentem com ciência e com inteligência. Que esta nova etapa seja marcada pela presença de Deus, pelo crescimento espiritual da igreja, pela comunhão entre os irmãos e pelo avanço da obra do Senhor. Que tudo que for realizado neste lugar glorifique o nome de Jesus e produza frutos eternos para o reino de Deus. Nós compreendemos que o rebanho do Senhor se fortalece quando a sua liderança caminha em comunidade. Nesse sentido, convidamos o corpo de obreiros locais desta casa, pastores, dirigentes congregacionais, diáconos e demais filiais, para alegrar alguém. Amados irmãos, com o nosso corpo de obreiros locais já posicionado para a recepção, chegando ao momento é com o coração transbordando de gratidão que convidamos a igreja a colocar-se de pé. E assim brindamos com honra e profundo respeito os amados pastores, pastor Salles, com suas respectivas famílias, para adentrarem ao templo. Nossas vozes jubilosas elevamos com fervor pela vida vistosa dos ovelhas do Senhor. Sois bem-vindos, sois bem-vindos. Nesse momento, em nome da igreja local, os pastores locais estarão cumprimentando os pastores
assim os recepcionando. Convidamos os pastores locais para subirem a convidamos os pastores para tomar as igrejas. Convidamos o corpo de obreiro local também para tomar assento nas bancadas reservadas. Bom, se eu colocar no curso suficiente, pode sentar aqui ao lado. Igreja do Senhor Jesus, após este precioso momento de acolhida aos pastores e suas respectivas famílias, passaremos agora para um momento profundamente marcante. A noite de hoje não se trata apenas de um evento administrativo ou uma formalidade terrena, mas significativamente é um marco espiritual na história da nossa igreja. Ouviremos a biografia do nosso novo pastor, a biografia não objetiva, exaltar o homem, mas testemunhar como a mão invisível de Deus o moldou ao longo dos anos para nos liderar neste tempo. Consideremos o Salmo 118, verso 4. Esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Que cada lugar por onde ele passou, cada desafio venceu, cada experiência que viveu, foram a preparação do Senhor para este exato dia. Como nos ensina o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, porque nós somos de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Portanto, igreja, com os nossos corações receptivos, ouviremos com atenção e gratidão a trajetória de vida e ministério que o Senhor constituiu para o seu servo até trazermos a nós. Com alegria, passamos agora a leitura da biografia do pastor Salles. Pastor Raimundo Morato Salles Lopes, nascido aos 18 de janeiro de 1973, é natural de Itapecuru, Mirim, Maranhão. Filho do casal Benito Pontes Lopes e Hilda Salles Lopes. Casado com a missionária Elipreide Cardoso da Silva Lopes, e do fruto dessa união nasceram-lhes os filhos Mateus Neemias Salles Lopes e Esther Hilda Salles Lopes, esta nascida em solo terreno. Pastor
a seguinte formação acadêmica: é licenciado em Filosofia, licenciado em Sociologia, licenciado em Ensino Religioso, bacharel em Teologia, pós-graduado em Ciência e mestrando em Teologia. Ao longo de sua trajetória, exerceu o ministério em instituições particulares de ensino na cidade de São Luís. Atuou também como professor de disciplinas teológicas em faculdades, institutos físicos e seminários teológicos. Dedicou-se à formação ministerial de líderes e vocacionados para a obra de Deus. Pastor Raimundo Salles tem participado de conferências, seminários, escolas bíblicas, programa de capacitação ministerial, ministrando temas relacionados à teologia, missões, liderança cristã, educação religiosa e outros. Sua trajetória ministerial, Pastor Salles foi consagrado ao Santo Ministério Pastoral no ano de 2001. Iniciou a sua caminhada ministerial como auxiliar na cidade de São Luís, Maranhão, servindo durante o ministério do saudoso pastor Estevão Ângelo de Souza e, posteriormente, cooperou com o pastor José de Guimarães Coutinho, período em que também exerceu a função de dirigente de congregação. Mais tarde, serviu como auxiliar e vice-presidente da Assembleia de Deus em Recope, município de Vitória do Piauí, ao lado do pastor Pedro Carlos Lindoso, líder que teve participação marcante em sua formação ministerial e em sua apresentação ao Ministério Pastoral. Movido por sua vocação missionária, dedicou-se 14 anos do seu ministério ao Peru, onde desenvolveu amplo trabalho de evangelização, discipulado, formação de líderes e implantação de igrejas. Foi fundador e primeiro pastor da Assembleia de Deus do Peru, na cidade de Barranca, região de Lima, participando diretamente da implantação e consolidação daquela igreja. Posteriormente, pastoreou importante da obra peruana. Durante esse período, exerceu a função de secretário executivo de missões da COMADEP, Convenção Nacional de Ministros da Assembleia de Deus do Peru, contribuindo para a expansão da obra missionária, o fortalecimento das igrejas locais e o desenvolvimento de projetos evangelísticos em diversas regiões do país. Seu ministério no Peru foi marcado por intenso trabalho evangelístico, fortalecimento de lideranças, implantação de projetos missionários e promoção do avivamento espiritual, tornando-se instrumento de Deus para a edificação da igreja e o crescimento da obra pentecostal naquele país. Retornando ao Brasil, pastoreou a Assembleia de Deus em Santa Luzia de Paroá, Maranhão, e posteriormente assumiu a liderança da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Turiaçu, Maranhão, dando continuidade ao seu compromisso com a expansão do reino de Deus, a formação de líderes e a edificação da igreja de Deus. Além da sua atuação pastoral e missionária, o pastor Salles tem prestado serviços à Convenção do Estado dos Ministros da Assembleia de Deus no CADEMA, participando ativamente de obras voltadas ao fortalecimento da igreja, da educação cristã e da obra missionária. Entre funções exercidas, destaca-se membro da Comissão de Ingresso na CADEMA no período de 2002 a 2006, membro da Comissão de Educação Cristã e Apologética da CADEMA no período de 2002 a 2006. Atualmente, membro do Conselho de Missões da CADEMA, CEMADEMA, e membro da coordenação do SEDAC. Obreiros que acompanhando o pastor Salles, está o pastor Islan Lima Ramos, ordenado ao ministério em 2024. Pastor Islan Ramos, jovem obreiro dedicado à causa do Evangelho, Celso, juntamente com sua esposa, a missionária Milena Sampaio Lima, e a sua filha Ana, cooperando ativamente no desenvolvimento da obra de Deus e no fortalecimento da igreja. Também o diácono Antônio Jesus Ribeiro e sua esposa Carolina Botelho de Barros Ribeiro e seus filhos Nicolas, Elias, Abraão, dedicados ao desenvolvimento da obra
assessorando o pastor Raimundo Salles no âmbito da administração, finança e secretariando em assuntos diversos e como obreiro dirigindo trabalhos das congregações e coordenando uma área com 4 congregações e um ponto de pregação. Formado em contabilidade, administração e bacharel em teologia. Assim, amados irmãos, amados igreja, recebamos os nossos novos pastores com uma calorosa salva de palmas. Queridos, nós, nessa oportunidade, gostaríamos de apresentar os pastores que estão para parte do projeto Guanabé, da nossa região do Meridiari. Conosco, o pastor Robson Moraes, pastor presidente da Assembleia de Deus em Bernardo do Meari. Conosco, o pastor Gilson Teixeira, pastor presidente da Assembleia de Deus em Barreiros. E os irmãos que acompanham os pastores, eu vi a missionária aqui do esposo do pastor Robson, muito bem, o obreiro que também vou acompanhar. Os irmãos dos Barreiros, conosco, em pé, os obreiros. Os irmãos querem dar as boas-vindas a eles, se é verdade, amém? Algum outro pastor está conosco na igreja, dê um sinal com a mão para que nós o identifiquemos. Em nome de Jesus. Os irmãos de Turiaçu, por favor, fiquem em pé para que nós nos identifiquemos. Bem, o irmão está aí, glória a Deus. Estou conseguindo ler aqui, pastor Teres, de Turiaçu. Não consegui ler o primeiro nome. Cadê o pastor? Aqui, muito bem. Os irmãos querem dar as boas-vindas a ele, se é verdade, diga amém. Amém. Todos, diácono, cadê o diácono? Todos e servidores em nome de Jesus. Obreiros, carros, demais irmãos. Vamos querer dar as boas-vindas a eles, se é verdade, diga amém. Amém. O outro irmão de outra cidade que nos visita, por favor, dê um sinal com a mão para que nós identifiquemos. Outro lugar, Lima Campos, Terapé Grande, tudo bem. Bem-vindos em nome de Jesus. Queridos irmãos, nós vamos quietar o nosso coração, deixar a nossa mente à disposição do Espírito Santo e vamos ouvir a preciosa palavra de Deus. O mensageiro da palavra, nesta ocasião, será o pastor Vitor Della. Glória a Deus. Meus queridos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Quero louvar a Deus e agradecer a Ele pelo privilégio, pela oportunidade de estar participando esta noite desse culto tão especial. Graças a Deus por rever o pastor Salles, minha família, e desde já desejar que a boa mão de Deus, que até aqui tem me conduzido, me guardado e abençoado, e que o Senhor seja abençoado. Com você, que esse Josué capítulo 1.
Amém, Jesus. Estamos sob a graça de Deus aqui em Cristo Belo do Vale. Pastoral. O texto de nós acabamos de ver algumas lições são remientes, importantes e necessárias a este momento, principalmente porque ele fala sobre a reação do povo. Os irmãos conhecem muito bem o texto, sabem que por 30 anos Moisés, aqui é como o Deus, o anel em deserto, conduzido o povo até da terra, até bem próximo da terra. Mas os irmãos sabem também que ao chegar ao limiar da terra, conforme o próprio Deus, Moisés, ele foi reunido e por um período de mais ou menos 30 dias, a Bíblia diz que o povo de Israel lamentou a morte de Moisés desta igreja. Por pelos 30 dias, eles lamentam a partida daquele líder que, de uma forma tão especial e tão poderosa, marca a educação de homens e mulheres. Esse registro, inclusive, está ou consta no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 34. Porém, ao final dos 30 dias em que o povo lamentou pela partida de Moisés, agora Deus entra em cena. Me chama a atenção o fato de o próprio Deus respeitar a condição do povo. Não se manifestou, interviu, que Deus não é insensível e compreendeu que o coração do povo de fato estava entristecido. 40 anos de sua vida e de seu ministério. É natural que de um tempo tão longo e de um testemunho tão poderoso, o coração dos filhos de Israel tem se apegado de uma forma muito especial à figura de Moisés. Então Deus permite, Deus concede ao povo período suficiente para que eles expressem a sua dor e o seu lamento pela vida de Moisés. Mas ao final dos dias, Deus se manifesta e ele fala com Josué, o homem que durante todos aqueles 40 anos, esteve ao lado de Moisés e Deus já dá testemunho de que Josué seria o líder em lugar de Moisés, quando este finalmente fosse recolhido pelo Senhor. Agora o tempo chegou e o próprio Josué, estando temeroso com respeito à sua liderança, e justifica o fato de o próprio Deus, ao se manifestar para Josué, trazer palavra de incentivo e de encorajamento. Quando eu leio esse texto, eu percebo que ele é rico em lições, e embora nós não tenhamos tempo suficiente para explorar todas elas, eu quero enfatizar pelo menos algumas, para que nós possamos compreender melhor a natureza deste momento que a igreja
está vivendo. A grande importância que eu gostaria de destacar para a igreja reunida neste lugar é que a obra de Deus é ainda maior do que os seus obreiros. Eu lembro de uma frase que não é assim. O grande pregador avivalista do século XVIII, ele dizia: Deus sepulta seus obreiros, mas não sepulta a sua obra. Os obreiros são limitados pelo tempo, mas a obra ela é permanente. Quando nós olhamos tanto para o Novo Testamento, nós entendemos que o reino de Deus ele está em construção, ele está em crescimento, ele está avançando. E nessa história de construção e desenvolvimento do reino de Deus, muitas mulheres em gerações tiveram a oportunidade de terem sido vocacionados por Deus e capacitados por Ele para darem a sua parcela de contribuição. Mas todos eles serviram por um tempo, todos eles tinham as suas limitações de tempo. E nós, olhando para esse texto, entendemos justamente isto. Moisés cumpriu o seu ministério, Moisés honrou o seu chamado, Moisés fez exatamente aquilo que a Bíblia esperava dele. Porém, agora ele não está mais entre os filhos de Israel. A marcha da igreja, a marcha do povo de Israel precisava continuar. É nesse contexto que Josué ele é esforçado por Deus, ele é encorajado por Deus. Então a primeira lição fica clara para nós nesta noite. Deus ele tem um compromisso com a sua obra de fazê-la continuar. Os obreiros têm o privilégio e a oportunidade de servir ao seu povo, mas eles têm um tempo para essa contribuição, eles têm um tempo para este exercício ministerial. E quando o fim chega para cada um deles, aleluia, a obra não para com eles, a obra continua. O Senhor da obra ainda está no controle dela. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Se você prestar atenção, inclusive neste capítulo, você vai ter em evidência pelo menos 3 vozes que falam. Do versículo 1 até o versículo 9, quem fala é Deus. Do versículo 10 até o versículo 15, quem fala é Josué. E do versículo 16 até o versículo de número 18, está a fala do povo, dos filhos de Israel. Isso mostra que a liderança no reino ela envolve 3 elementos fundamentais. O primeiro é o Senhor do reino, aquele que idealizou a obra, aquele que supervisiona, aquele que gerencia ela de fato. É por causa disto que ela nunca parou. Já passaram-se tempos difíceis na história de Israel e da igreja, mas a obra sempre continuou, porque o Senhor da seara, o Deus da igreja, está no controle de todas as coisas. Quem pode adorar a Ele nesta noite? Glória a Deus. Bendito seja o nosso Deus. A fala de Deus que está registrada nos versículos de 1 a 9 são palavras de encorajamento. Deus está se manifestando para Josué e revelando para ele que a obra precisa continuar. É bom que a igreja entenda nesta noite que, apesar dos tempos, dos períodos de transição que a igreja experimenta, a obra sempre precisa continuar. Em toda transição há mudanças, há impacto, porém a obra precisa continuar. Tem alguém entendendo? Tem alguém que pode falar com a palavra de Deus esta noite? A obra precisa continuar. Diga comigo, a obra de Deus, independente da transição que ocorre, precisa continuar. Aleluia. O falar de Deus dá valor e restaura, como diz o hino da harpa cristã. É natural que Josué esteja temendo, afinal de contas, substituir um líder
com a envergadura de Moisés não era uma tarefa para qualquer pessoa. Só que Deus revelar para Josué faz diferença na vida do líder. É a presença do Deus que o chamou. É a capacitação que vem da parte do Deus que vocacionou. O reino de Deus não é fácil. Para falar a verdade, com apenas alguns anos aí na ministerial, eu já cheguei à conclusão de que, do ponto de vista humano, é impossível, aleluia, é impossível levar adiante o reino pela força do homem. O reino só avança por causa da presença e da operação do Espírito Santo, que instrumentaliza os seus obreiros. Nós somos veículos da presença, aleluia, e da atuação divina. Josué está pesando na balança o desafio que ele tem diante dele, porque ele diante de si, mas o próprio Deus, ele diz: vamos lá, continua, tu irás adiante, tu passarás o Jordão com ele, tu farás ele herdar, eu jurei em aliança aos seus antepassados, bendito seja o nome do Senhor. Deus dizendo é: vamos lá, a obra continua e vai terminar exatamente do jeito que eu planejei. Eu estou no controle. Só quem pode orar no nome de Jesus. José recebe essa palavra, e essa palavra lhe traz de fato encorajamento. Número 10, ele se levantar, ele se colocar de pé e desafiar o povo a continuar. Deus diz a ele: aleluia, eu estarei contigo. Aliás, Deus diz mais, Deus diz: assim como fui com Moisés, eu também serei contigo. Entende a questão? Os obreiros mudam, mas o Deus, aleluia, eu estarei contigo, como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Além de garantir a sua presença, o seu cuidado, Deus dá a Josué a receita do sucesso, a orientação que o fará prosperar no seu ministério, aleluia. Ele diz a Josué: tão somente guarda-te de observares tudo aquilo que meu servo Moisés escreveu na lei. Fica perto dela, pega-te a ela, aleluia. Usa ela no teu manual. Pastor Salles, nós temos a Bíblia, aleluia, dada pelo Espírito Santo, e ela é a nossa maior ferramenta de trabalho. Deus está do nosso lado, e é por isso que o sucesso do reino é garantido. E ele vai dizer mais: toma cuidado de não te apartares do livro desta lei, não te desvia dela, nem direita, nem para a esquerda. Se tu fizeres assim, tu farás prosperar o teu caminho. Bendito seja o nome do Senhor. A prosperidade do reino, a prosperidade do reino está quando ela é fiel às Escrituras sagradas. Bendito seja o nome de Jesus. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de muitos desafios. Os líderes estão buscando alternativas, mas a receita do sucesso no reino está aqui. Bendito seja o nome de Jesus. Não faz nada pela metade, e a sua palavra ainda é suficiente para o sucesso da liderança da igreja. Quem está comigo nesta palavra e pode adorar o nome de Jesus. Josué entende o recado e aceita o que Deus está lhe dizendo. Então, no versículo 10, o que nós temos é Josué de pé e desafiando o povo. Eu acho interessante que a colocação no registro das pessoas que falam revela inclusive também a ordem como a liderança deve funcionar no reino. Eu penso que
A condição de um pastor, de um líder espiritual, ela é pesada por causa do local, do lugar, do posto que ele ocupa. O pastor é alguém que literalmente está o Senhor da obra e o povo que ele quer conduzir. De um lado está Deus, no meio está Josué e do outro lado está o povo. É interessado para ele, você sabe disso. Mas louvado seja Deus, porque quem está de um lado é o nosso ajudador, é o nosso protetor, é o nosso guarda fiel, é o nosso condutor, aleluia, é o nosso condutor. Oh, aleluia! O falar de Deus encoraja Josué, expõe feitos, lança a sua palavra de ordem, convocando o povo para continuar a marcha. O povo responde. E quando o povo responde, do outro lado responde de maneira positiva. O povo entende que Deus havia chamado Josué, o povo entende que há necessidade de continuar, mas o povo suas exigências. Não é uma questão de preferência, é uma questão de exigência. Quando o povo fala com Josué, eles fazem um compromisso com ele, mais ou menos como o próprio Deus fez. Se Deus disse que estaria com Josué, o povo diz: estaremos contigo também. O povo diz mais, o povo diz: como em tudo ouvimos a Moisés, também nós te ouviremos a ti. Dispõe a ser um com um novo líder. Ele se dispõe a comunhão, nova liderança. A única tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. E eu preciso dizer esta noite que a igreja ela tem esse. A igreja precisa naturalmente entender que os líderes eles são diferentes. Eu acredito que foram pelo menos 14 anos que vocês viveram sob o pastoreio do pastor Toniel. Foi isso? 14 anos? Isso. E uma das coisas que a igreja precisa entender é que uma vez que o reino de Deus é dinâmico e Deus sabe trabalhar, Deus não reproduz os seus obreiros em série. Ele não fabrica em série. Eles não são semelhantes, eles não são iguais. E a igreja precisa compreender isso. Esse pastor trabalha diferente do outro. O outro fazia assim. É natural, irmãos. É natural. A mudança vai acontecer. Os perfis são diferentes. Os dons materiais são diferentes. Agora a igreja precisa entender que Deus sabe como trabalhar. Deus sabe trabalhar. Já imaginou se todo pastor fosse igual ao outro? E o ser humano é um negócio tremendo. Se fosse igual, esse seria igual ao outro. Isso soaria como reclamação. É igual ao outro. Mas Deus é tremendo. Que Ele dá aos seus obreiros no tempo certo, do jeito certo, com as suas qualificações, com os dons de seus talentos, e tudo isso, no fim das contas, acaba soando no bem da igreja, cumprindo a sua noiva, aleluia. E Ele vai dando os seus pastores com sabedoria para a sua igreja. Tem um pastor cuja veia é mais evangelística, tem outra cuja veia é mais no templo, no discipulado. Eu sei que os pastores eles não são iguais e a igreja ela precisa experimentar justamente essa variedade para ir ganhando as marcas de tudo aquilo que Deus está querendo imprimir na igreja. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Mas o povo está agora fazendo uma única exigência: tão somente guarda-te de que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. O povo está dizendo: Moisés,
tinha a presença de Deus. Deus falava por intermédio dele. Deus usava ele de uma forma especial. O povo está dizendo: Josué, nós sabemos que você não é Moisés, e isso a gente está disposto a aceitar. Mas tem uma coisa que havia em Moisés e nós não abrimos mão de que haja em você. Nós queremos ver Deus operando na sua vida. Nós queremos ver Deus tocando através de tuas mãos. Nós queremos ouvir Deus falando através do teu falar. Bendito seja o nome do Senhor. Nós não abrimos mão de que a presença de Deus seja sobre você, como foi sobre o que passou. Bendito seja o nome de Jesus. E eu creio que será assim. Quantos estão entendendo? Quantos podem levantar a sua mão nesta noite e dizer glória a Deus, como prova de que você acredita que Deus está trabalhando nesse negócio. Glória a Deus. O fato é que agora, depois de fazer esta exigência, o povo diz: em tudo quando nos ordenais, faremos. Aonde quer que nos enviares, iremos. Nós estaremos contigo. Nós estaremos do seu lado. E quando terminam de fazer com Josué, eles dizem a mesma coisa que Deus disse para ele no princípio. Olha como é que o texto termina. Tão somente esforça-te e tem amor. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Eu encerro aqui uma reflexão. O diabo não quer que a igreja dê certo. O diabo não quer que o pastoreio dê certo. O diabo não quer que haja unidade entre o ministério e a igreja. Porque os irmãos bem sabem que a divisão é o princípio do fracasso. Toda divisão é o princípio do fracasso. O próprio Senhor Jesus deixou isso muito claro. Ele falou a respeito disso, ele mostrou que todo reino dividido nunca prosperará. E toda casa dividida com si mesmo, ela ruirá. Está claro que a divisão é o princípio da destruição. Mas de um lado há um Deus que quer que o seu reino dê certo. Agora preste atenção, qual é a fórmula de sucesso com base nesse texto? O pastor recém-chegado. De um lado, ele tem a chancela de Deus. Ele tem o apoio de Deus. Ele tem Deus falando para ele: eu estou contigo. Aleluia. Eu estou do teu lado. Eu vou te suprir, eu vou te guiar. Aí o pastor recebe essa palavra do Deus que o chamou e o coração dele se enche de ousadia e coragem. E do outro lado ele responde: nós também estamos com o Senhor. Glória a Deus. Nós vamos orar pelo Senhor. Nós vamos obedecer ao Senhor. Nós vamos estar do seu lado. Pelo bem do reino, para a glória de Deus. Aí o pastor tem, de um lado, Deus o apoiando. Do outro lado, ele tem a igreja com ele. Eu pergunto: vai dar errado? Não dá errado, vai dar certo. Vai dar certo para a glória de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Quem entendeu esta palavra esta noite? Quem crê que o Senhor da obra está no controle de tudo. Eu quero terminar dizendo aos meus irmãos o seguinte: aleluia. A obra é maior do que seus obreiros. Ela continua. Obreiros vêm, obreiros vão, a marcha da igreja continua. Tem outro detalhe: obreiros vêm, obreiros vão, mas a rota, o caminhar da igreja não muda. Quando Deus diz para Josué ficar de pé, ele não diz assim: vê que ideia que tu tem, vê por onde tu vai conduzir esse povo. Ele diz, não, ele não diz isso. Ele diz: tu vai esse povo para cá. Eu jurei. Pastores vêm, pastores vão, mas a marcha da igreja continua sendo para o céu. Bendito seja o nome do Senhor. Haverá mudanças, a igreja vai sentir naturalmente, mas eu quero lembrar o povo de Deus reunido nesta noite de que a marcha da Assembleia de Deus em Trizidera do Vale ainda é para o céu. Bendito seja o Senhor. Pode ser caso de que durante o pastoreio do pastor Salles à frente desta igreja, nós ouçamos a vida soar. Os Cristo ressuscitaram para a glória de Deus, e a igreja
Eu peço isso em nome de Jesus e pela fé. Eu te agradeço. Quem pode diga glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, sem liberdade. Glória a Deus. Glória vem tudo de adoração. Deixa eu tentar me organizar aqui. Graças a Deus, irmãos, a Assembleia de Deus tem um problema bom. Se eu acabei de falar de problema bom, o problema geralmente é ruim, né? Mas a Assembleia de Deus, nós temos um problema bom. A gente não tem espaço para nós. Glória a Deus! Tudo direitinho, porque tem espaço. Aí quando chega na Assembleia, a gente vai adaptando o espaço que tem. O local das crianças, o local da mocidade, o local da união feminina, onde nós chamamos assim. Não faz muito sentido para nós vocês sentarem os obreiros, as famílias de costas para vocês. Também não faz sentido eu tirar a oportunidade da igreja de Turiaçu ser representada aqui, com eles não estando mais aqui. Me permita fazer adaptações e eu quero convidar o pastor Enil, pastor Teles Enil, à frente e nos falar conforme Deus propôs em seu coração, representando aqui a Assembleia de Deus em Turiaçu. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, esta noite, com muita alegria, saúde a todos com a paz do Senhor. Estou feliz e alegre e grato a Deus por nossa vida. Família grande que está agora no céu. Amém? Glória a Deus pela vida do pastor que está dirigindo aqui esse culto, pastor Alberto. Deus abençoe. E representamos a igreja Turiaçu, Corpo Breiro, e a igreja por um todo. E viemos também aqui com a pastora, o nosso ex-pastor, o pastor Sá, e a sua família. E passou em Turiaçu um poucos dias e deixou uma marca especial ali. Louvamos a Deus pela vida do pastor Salles, sua família, pastor João. Deus possa abençoar. E viemos também parabenizar essa igreja. Amém, meus irmãos? Parabenizar a igreja que recebe nessa noite o pastor Salles. E falar, não foi muito porque foi procurado. Especial da igreja e a gente tem questão mas sabe como é que faz, Deus sabe como é que trabalha, e eu tenho que tudo está no plano de Deus. Está no plano de Deus o pastor Salles vir para essa igreja, está no plano de Deus o pastor. Então a gente tem que fazer, irmãos, só louvar, exaltar e agradecer o nome do Senhor Jesus. Amém? Quero deixar uma palavra para a igreja do livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 1 ao 3, diz assim: portanto, meus amados irmãos, a minha alegria e coroa está firme no Senhor, amados. Rogo a Eudia e rogo a Sintique, esse mesmo, e peço
peço também a Ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros pastores cujos estão no livro da vida. Tem alguém aqui no nome do livro da vida? Aleluia. Quero deixar essa palavra para a igreja. Usar aqui a palavra de Paulo, ele faz menção com esses obreiros, ou com esse nome que ele cita aqui. Então, nós temos essa igreja e nesta noite recebe o pastor Salles como vosso presidente, que essa igreja venha abraçar, que a igreja venha somar e a boa notícia venha alegar nossos corações. Porque assim aconteceu em Turiaçu. Ele assumiu um pastor que passou, pastor Genias, que passou 19 anos e 6 meses. Entendeu? Então, 19 anos e 6 meses não é poucos dias. E aí, o pastor chega assim, não é fácil também para conquistar a igreja, né? Mas o pastor Salles é um homem sábio, um homem manso, um homem humilde. E foi rapidinho. Foi rapidinho assim que ele se adaptou com a igreja em Turiaçu e a igreja com ele. E por ele saiu muito chorou. Entendeu? Então, meus irmãos, isso é sinal que Deus estava presente. Isso era sinal que Deus levou ele para Turiaçu. E também eu tenho certeza que Deus trouxe ele para essa igreja. E essa igreja está de parabéns. Amém? Muito obrigado. Que Deus continue abençoando em nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, certamente a igreja de Cristo Belo do Vale já fez a sua manifestação de gratidão em mais de uma ocasião ao pastor Antoniel. Eu creio nisso. Todos nós aqui, hoje, somos Barnabé. E o projeto Barnabé não teve essa oportunidade. Antigamente a gente tinha esse trabalho de obreiros, os 2 obreiros presentes, as 2 igrejas. Hoje as nossas realidades não permitem mais isso, né? A distância, né? Não permite. Eu sei que os crentes mais antigos lembram daquele cerimonial, o pastor entregando a Bíblia para o outro e tal. Hoje, na maioria das vezes, o caminhão que traz um leva o outro. Mas a posse do pastor Antoniel ainda não ocorreu, vai ser dia 19. E aí eu fui combinar uma coisa que eu pedi para o pastor dia 15, no finalzinho da vez, poder ser registrado. Os irmãos aí na Bíblia, os demais preparados que estiverem por aí, fiquem assim para trás. Eu quero convidar tanto a igreja de Cristo dela, como todos os demais presentes, que fiz de pé, para nós gravar uma palavra de gratidão ao pastor Antoniel, e de forma que os irmãos possam enviar para ser exibido lá no dia da posse dele, dia 19. Glória a Deus. Só quem entendeu, diga assim, os irmãos aí da câmera, do celular, aqui para cá, para poder filmar a igreja, o presente. E aí depois todo mundo queria vender o artigo, né? A manifestação de toda a igreja ao pastor Antoniel, a missionária Maria Helena. Prontos? Quando vocês disserem? Diga hoje, pastor Antoniel. Pastor Antoniel. Missionária Maria Helena. Missionária Maria Helena. Nós queremos agradecê-los.
Barnabé, em nome do projeto Barnabé, por todo o trabalho todo o trabalho que vocês fizeram por nós. que vocês fizeram por nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe Cada dia mais. cada dia mais. Amém, Paulo. Deus abençoe o meu pastor. Obrigado por tomar assento em nome de Jesus. Quando nós podemos dar uma oportunidade ao Pai Santo, vou pedir que o pastor tome assento aqui, pastor Ivan, tome assento aqui, as missionárias e familiares aqui presentes podem tomar assento também nas cadeiras disponíveis aqui atrás, porque estamos locais e em seguida nós oficiaremos a nossa propriamente dita. Vamos começar com as crianças, louvando o nome do Senhor nosso Deus. Viremos os locais na sequência, as crianças da mocidade e as senhoras. Vocal cadete que cumprimenta a posta para o Senhor. Você sabe que Jesus te ama mais que ninguém. Você é joia rara e escondida no fundo do mar. Você sabe que o céu é propriedade particular. Você é sal da terra, você é luz do mundo. Você é a luz que brilha quando tudo está escuro. Você é mais precioso. Você é
Glória a Deus. Essa vai ser presente. Vou dar um panete.
da igreja com a paz do Senhor Jesus. Toda a alfabética, em nome de Jesus.
pessoas amigas, pessoas que possivelmente estivessem hoje estão conosco e ainda não aceitaram a Jesus como Salvador. Mas eu quero nesse instante fazer um apelo a alguém daquela noite que deseja aceitar Jesus como Salvador. Alguém veio assistir conosco aqui em outro lugar. Tem alguém nessa noite que deseja fazer a sua decisão com Cristo? Quero convidar a irmã, se eu puder estar na minha frente, mas enquanto ela chega aqui para cantar, olha aí do seu lado se tem alguém que ainda não aceitou a Jesus como Salvador, e convide essa pessoa para fazer a sua decisão com Cristo Jesus nesta oportunidade. Então aí vai louvar o nome do Senhor nosso Deus e nós vamos servir ao Senhor com as nossas ofertas. Quem trouxe oferta, como parte da sua adoração, como parte do seu louvor, vai ofertar aí o vídeo de Deus. Aleluia. Essa noite maravilhosa do amém? Eu convido todos os irmãos que vieram nesta noite para nos adorarmos ao Senhor. Nesta noite é noite de alegria. Estarmos entre os irmãos para doar ao Senhor, para beber a vida do nosso pastor, para ficar o nosso coração. Nós estamos alegres, quando leves essa tristeza, mas felizes porque a luz do Senhor não para. Nossos filhos para continuar a sua luz. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.